Voltando a Getúlio Vargas, nosso amigo da política brasileira, né? A gente vai ver hoje um pouco sobre o Estado Novo, né? Esse golpe de Estado que o Getúlio Vargas deu para permanecer no poder e algumas características fascistas, né? A gente já vem trabalhando com essa ideia há alguns dias. Algumas características fascistas que esse governo desenvolveu. Uma das coisas bastante interessantes que a gente veja, que a gente já tem discutido, é a questão dos conflitos políticos em que o Brasil estava passando na época do Getúlio, né? Eu vou enumerar aqui o do slide. A ANL, a AIB, que a gente viu que era aqueles extrema-direita e extrema-esquerda que estavam aí com interesse que o Getúlio Vargas fizesse determinadas mudanças, né? A gente vai ter as oligarquias, né, que eram aí aquelas famílias, aqueles grupos que estavam no poder antes do Getúlio Vargas entrar, aqui no cabelo, e os militares que também estavam aí com interesses próprios, os militares, os democratas e tal. Então, o Getúlio Vargas, ele começa a, nesse interim, vendo como a oposição ao governo dele era forte e como a candidatura de um novo prefeito seria abrangente, né, já que tinham tantos grupos com interesses políticos que cada um poderia colocar um candidato à presidência, ele começou a fazer a perseguição política a seus oponentes, ou seja, tentar silenciar, executar, exilar pessoas que tivessem aí um pensamento diferente do dele, né? Então, naquele período no Brasil não existia reeleição. Ou seja, não importa o quão o presidente fosse bom ou ruim, ele não poderia cumprir 2 mandatos, teria que ser apenas um. Então, o Getúlio Vargas, né, que não estava a fim de deixar a cadeira presidencial, ele elabora o que seria aí o plano Cohen, não sei como a pronúncia correta, seria a pronúncia correta, Cohen, em que ele vai dizer o seguinte. A gente achou um documento aqui, tem aqui o material provando, que tem uma ameaça comunista, né, rondando o Brasil. Segundo essa documentação que o Getúlio Vargas estava alegando que existia, a própria União Soviética, né, a Rússia, naquela época, a URSS, ela estaria comprando armas, financiando armas, para que esses guerrilheiros brasileiros, essa revolução, segundo Getúlio Vargas estava acontecendo, ela tomasse o poder, né? Então, vendo aí os vários grupos, né, que eram anticomunistas que tinham no Brasil, eram inúmeros, os militares integralistas, inclusive, o próprio Congresso, que também viu nisso uma ameaça absurda, topou tudo o que o Getúlio começou a fazer, né? Então, ele disse que existia essa ameaça vermelha, que é os comunistas, né? Então, ele colocou o Brasil basicamente em estado de guerra e fechou o Congresso Nacional, né? Isso sempre, numa democracia, numa república, fechar o Congresso Nacional nunca é uma coisa boa, é sempre sinal de ditadura chegando. Mas só para a gente ter uma ideia aí desse golpe, o Góes Monteiro, que é esse rapaz que vocês estão vendo aqui embaixo, eu acredito, ele provou, no final, a ditadura do Getúlio Vargas, que ela vai até 45, se eu não me engano. Ela começa de 1937, é isso mesmo, e vai até 45. Então, quando ela já estava chegando nesse final, o Góes Monteiro, ele veio a público e disse que era tudo uma armação. A pegadinha do malandro, né? O Getúlio Vargas, sabendo que ia sair do cargo, ele não queria, né? Ele estava com o poder ali todo para ele inventou esse negócio dessa ameaça vermelha, desse problema comunista que o Brasil estava enfrentando, para desviar a atenção de uma disputa política e acabar deixando ele no governo. Até porque eles acreditavam, né, que o Getúlio Vargas ele ia acabar com os comunistas, ele era um cara forte para fazer isso e tal. Então, e esse golpe que ele deu fez com que ele permanecesse na presidência por tanto tempo, né, de 37 a 45. Eu trouxe essa imagem para a gente analisar, que é basicamente, né, o que aconteceu aí nesse governo do Getúlio Vargas, né? A gente chega já na imagem. Mas
algumas características. A centralização dos poderes, óbvio, ele fechou o Congresso Nacional porque ele queria o poder todo para ele. O autoritarismo, né? E era um governo com características extremamente fascistas, né? Por exemplo, o Departamento de Imprensa e Propaganda foi criado por Getúlio Vargas. Por que, professor, ele criou um departamento de imprensa e propaganda e isso é característica fascista? Em que sentido, pessoal? Quando ele cria esse departamento, ele não cria com a intenção de divulgar informação certas e sérias para a população. Qual é a ideia? De que o governo tivesse controle do que estava sendo publicado, do que estava sendo transmitido, do que a população estava sabendo. Então, isso é maquiado. Eles podem colocar todas, e isso acontece até hoje, a gente sabe que mesmo na era digital, com as informações, com tanta, a gente tendo tanta acessibilidade, mas permanece aí um espectro aí de fake news e outras coisas que atrapalham nossa capacidade de julgar as coisas, né? Que a gente só consegue julgar uma coisa quando a gente tem informação correta. Então, ele fez esse departamento de propaganda exatamente para passar as ideias que ele achava interessante. Essas imagens que vocês estão vendo aqui abaixo, deixa eu ajeitar aqui o computador, isso. São 3 imagens, vejam só, de governos aí extremos e autoritários. Nós temos a primeira imagem, o Hitler, né, que ninguém dispensa apresentações, na Alemanha, que era basicamente essa imagem dele no meio das criancinhas, o pai da nação, que era o que era passado nas escolas para os meninos, né, eles terem essa veneração pelo governante, né, eles chamavam ele de Führer. E esse livrinho aí é a capa de um livro escolar dizendo o que você sabe sobre o Führer, ou sobre o Hitler, né? Não estou pronunciando a palavra certa, que é em inglês, ou é em alemão, perdão. A segunda imagem mostra aí o Getúlio Vargas numa situação muito similar. As crianças tinham acesso a esses livros na escola, falando sobre o apreço que o Getúlio Vargas tinha sobre as criancinhas, né? Passando essa imagem paternal, essa imagem acolhedora, isso tudo aí para criar um sentimento de afeto, de amor, o pai da nação, né? Ele foi chamado de o pai dos pobres, né? Pelas reformas trabalhistas que ele fez, principalmente. E por último, porém não menos importante, está o Stalin, né? Na Rússia. Ele, na União Soviética, né? Um ditador, né? Que teve também um governo medonho, né? Tanto quanto o Hitler, ele teve um governo aí tenebroso. Mas aí com as criancinhas dando flores a ele, mostrando uma imagem assim super amável, super paternal. Então, percebam aí as características fascistas nessas imagens, nesse autoritarismo e nessa divulgação para essa importância, né? essa maquiagem que se coloca na informação que passa para o público, principalmente para as crianças, principalmente na escola, né? Então, a gente vai ter aí pena de morte, né? Outra característica de fascistas, pena de morte para a oposição. Uma pessoa que tem um pensamento político diferente do seu acaba morrendo por isso. A gente vai ter também o Departamento Administrativo de Serviço Público. Isso aí era basicamente para controlar os funcionários públicos, né? Em outro momento a gente pode até falar mais aprofundado sobre isso. Companhia Siderúrgica Nacional. Essa Companhia Siderúrgica Nacional era basicamente a ideia, ela e as que se seguem, a ideia de você reter a economia no território nacional. O que é que eu quero dizer com isso? Criar empresa, criar indústria, para que a nação não precise gastar dinheiro próprio comprando coisa de fora. Quando eu compro, por exemplo, a energia de um país vizinho, a energia elétrica, é um dinheiro nacional, ou um dinheiro brasileiro que está indo para outro país. Então o Getúlio Vargas ele teve essa proposta aí de criar empresas para que elas fossem tivessem giro de capital interno. E nesse inteirinho aí de fazer essas empresas, a gente vai ter também a criação da Vale do Rio Doce, né? Que é essa mineradora.
hoje ela não é mais uma propriedade do governo, ela não é mais uma instituição do governo, ela é uma empresa privada, né? Ela é responsável pelo aquele acidente em Brumadinho que a gente teve aí recentemente, né? Que aqueles dejetos lá, você lembrou do incidente de Brumadinho? A gente debateu muito na escola sobre isso, né? Ele criou também a Companhia de Hidrelétrica de São Francisco, né? Então percebam, gente, eu sei que os slides aí, os tópicos, eles ficaram abaixo do outro, mas as características fascistas que eu apontei para vocês são a propaganda, né? A morte ou exílio para as oposições políticas e a observação aí do serviço público, né? Por hoje é só, né? Semana que vem a gente volta. Tchau, tchau.